E aí galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre leis ponderais e volumétricas, né? Quando a gente fala de leis ponderais e volumétricas, nós vamos primeiro, né, lembrar um pouco do cenário histórico que compreende esse período onde foi determinadas essas leis, né? E aí quando a gente fala um pouco sobre o cenário histórico, nós temos que lembrar um pouco a questão dos alquimistas, né? Que os alquimistas, um grupo de estudiosos, onde eles achavam que iam conseguir dois propósitos, obter dois propósitos, conseguir duas coisas. Uma era obter a pedra filosofal, que seria a possibilidade de transformar qualquer metal em ouro, e o outro seria conseguir obter o elixir da longa vida, que seria um líquido que quem tomasse esse líquido teria vida eterna. É evidente que isso não foi possível, não aconteceu, né? Nem vai acontecer. Dentro desse cenário histórico também, onde foi formulada essas leis ponderais e volumétricas, nós temos também a presença do iatroquímicos, né? Iatroquímicos foram um grupo principalmente formado por médicos, né? A maioria deles eram médicos, né? Onde eles faziam estudo baseado no funcionamento do organismo humano a partir de processos e reações químicas. A maioria médicos. Mas teve importância? Foi importante as observações feita pelos alquimistas, pelos iatroquímicos, porque, baseadas em suas observações, foram feitas introduções para a química moderna. Nós tivemos também, dentro desse período, desse cenário histórico que está relacionado com essas leis ponderais e volumétricas, nós tivemos também essa teoria dos 4 elementos químicos de Aristóteles, né? Onde, para Aristóteles, tudo que existia era formado por a água, fogo e terra, né? Então, é evidente que isso também caiu por terra, mas foi a teoria defendida por Aristóteles. E tivemos também a teoria do flogisto, né? Onde o flogisto, na realidade, foi uma teoria formulada onde se estudava, procurava compreender e buscar aqueles elementos que tinham grande facilidade de combustão. Então, a teoria do flogisto, ela estuda de uma forma simplificada, estuda a facilidade de sofrer combustão por um corpo, né? Então, com a facilidade que um corpo tem de sofrer combustão, quanto maior for essa facilidade que um corpo tem de sofrer combustão, maior vai ser o flogisto desse corpo. E eles consideram o carvão como um flogisto de 100%. Era considerado porque o carvão ele queimava e queima com muita facilidade. E aí, falando das leis, né, ponderais e volumétricas também, nós vamos falar rapidamente aí, relembrar essas leis, falar das leis. As leis são chamadas de ponderais porque estão relacionadas, quando a gente fala de ponderar, a gente relacionar a questão de valores, de massa, por exemplo, né? Quando falando de leis ponderais, nós estamos relacionando as leis com as massas das substâncias. Então, leis ponderais são aquelas que estão relacionadas com as massas das substâncias ou da substância. Quando a gente fala de leis ponderais, nós temos a primeira lei, que é a lei de Lavoisier, né? Então, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, né? Então, a lei de Lavoisier ela serve para sistema fechado, porque o sistema fechado você não tem ganho nem perda de massa, né? Então, Lavoisier, na lei dele, diz o seguinte, que no sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, a soma total de massa dos reagentes é igual à soma total de massa dos produtos. Então, se eu tenho um sistema, uma reação, né, formada por A mais B formando C mais D, então a massa de A, do reagente A, mais a massa do reagente B, vai ser igual à massa do reagente C mais a massa do reagente D. Ou seja, a soma total das massas dos reagentes tem que ser igual à soma total da massa ou das massas dos produtos. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma reação carbono com oxigênio formando CO2. Se você usa aqui 12 gramas de carbono, 32 gramas de oxigênio, eu vou ter a formação de 44 gramas de CO2, porque a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes, 12 mais 32, tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Como aqui eu tenho um produto só, então como eu tenho aqui 44 gramas, o produto vai ser 44 gramas. Se eu agora usar, ao invés de 12, usar 24 gramas, aí você observa que daqui para aqui, né, eu usei 12, aqui eu usei 32. Se aqui eu vou dobrar, usar 24, aqui também eu vou dobrar também, vou usar
64 gramas, né? Se eu tenho 24 gramas, aqui é 64 gramas, lógico que aqui num produto eu vou ter 88 gramas, né? Então, na primeira lei, que é a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, né? Nós temos que a soma total de massa de reagentes, ó, que é o reagente A mais B, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, considerando o sistema fechado, porque essa lei da conservação da massa, ou das massas de Lavoisier, ela serve para sistema fechado, né? Aí tem aquela velha e clássica frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, para Lavoisier, na natureza nada é criado, nada se perde, tudo se transforma, porque na realidade a matéria ela se transforma de um tipo em outro, né? De um tipo de matéria em um outro tipo diferente, aí tem a transformação, né? Então, nada se perde, como se diz aqui na velha e clássica frase. Aí nós temos aqui a segunda lei ponderal, que é a lei de Proust, né? Que é chamada de lei das proporções fixas ou definidas, né? A lei de Proust, lei das proporções fixas ou definidas, né? Aí a gente diz que essa lei, a gente, né, pode fazer o conceito dela da forma que convier, mas uma das formas mais simples que a gente coloca como essa lei é o seguinte, que independente da origem de uma determinada substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados entre si numa mesma proporção. Ah, mas se eu vou formar água, eu vou formar água independente de onde vai ser essa origem da água, ela vai ser formada sempre por hidrogênio e oxigênio. Eu vou formar gás carbônico, vai ser formado sempre por carbono e oxigênio, independente da origem, né? E ela vai seguir, na formação da água, ela vai seguir uma proporcionalidade nas massas dessas substâncias, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo aqui, eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água. Se você coloca 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, você, lembrando da outra lei, da lei Lavoisier, você vai ter 18 gramas de água. Se você tem 1 grama de hidrogênio, se em 2 gramas eu tenho 16 gramas de oxigênio, então se eu uso somente 1 grama de hidrogênio, eu vou ter, logicamente, 8 gramas de oxigênio, e eu vou ter a formação de 9 gramas de H2O. Agora imagine que ao invés de usar 2 ou usar 1, eu use 6 gramas de hidrogênio. Ora, se para 2 gramas de hidrogênio eu preciso de 16 de oxigênio, né? Então quando eu vou usar 6 gramas, observe que daqui para aqui você está multiplicando por 3. Como é proporcional, aqui também eu vou multiplicar por 3. Então, se eu uso 6 gramas de hidrogênio, eu vou precisar usar 48 gramas de oxigênio, né? E aí, nós vamos ter aqui um total de 54 gramas de H2O. Então, observe que se eu uso 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, eu tenho a formação de 18 gramas de água. Se você vai usar 1 grama de hidrogênio, se em 2 gramas eu preciso de 16, em 1 grama eu só vou precisar de 8. Se em 2 gramas eu preciso de 16, em 6 gramas eu preciso de 48. Se eu estou multiplicando daqui para aqui por 3, aqui também eu vou multiplicar por 3. E ele diz que combina, observe que vai combinar entre si numa mesma proporção. Ou mais qual é a mesma proporção? Se você observar, é a mesma proporção. 2 de hidrogênio para 16, 2 está para 16, assim como 1 está para 8, assim como 3 está para 48. 3 está para 48. Se você observar aqui, dá para simplificar por 2. Aqui dá para simplificar por 3. 6 está para 48. Aqui dá para simplificar por 6. E se você simplificar, você vai ver que vai ficar a mesma proporção. 1 está para 8, em qualquer uma dessas proporções aqui que você, dessas relações que você fizer. 2 para 16 é 1 para 8, 1 para 8. 6 para 48, como dá para simplificar por 6, vai ficar 1 para 8 também. Então, independente da origem, né, uma substância vai ser sempre formada pelos mesmos elementos químicos e vai estar sempre seguindo uma proporcionalidade, sempre a mesma proporção.
2 para 16, assim como 1 está para 8, assim como 6 está para 48. Né? Aí simplificando, é 1 para 8, a mesma proporção. Imagine que eu tivesse uma reação H2 mais S mais O2, formando H2 SO4. Aí tivesse 2 gramas de H2, X gramas de S, de enxofre, 64 gramas de A2, e aqui eu tenho 98. Quisesse saber o valor de X, aí a gente faz a aplicação dessas duas leis, porque elas trabalham junto, Lavoisier e Prost. E as duas leis mais trabalhadas, são as principais, para se trabalhar assim dentro dos cálculos. Né? Então, lembrando da lei de Prost, eu posso fazer da seguinte forma, né? Fazer uma proporção para calcular o valor de X. Eu posso dizer, ó, que 2 está para X, assim como 6 está para 96. Faço o meio pelos extremos, acho o valor de X. Mas se você quiser também, ó, eu sei que quando eu somar 2 mais o valor de X mais 64, vai ter que dar 98. Aí se você observar, eu já tenho 2 mais 64, eu tenho 66. 66 para 98, aí é só você fazer a diferença. 66 para 98, 32. Pronto, eu já sei que X vale 32. Mas se eu quisesse fazer assim também, ó, você poderia fazer assim, dessa forma, meio pelos extremos. Então você vai ter que 6x vai ser igual. Aí eu faço 96 vezes 2, que dá 192. Tá? Aí eu vou dividir x, vai ser igual a 192 dividido por 6. Tá? E vai dar 32. Então, mas eu posso aplicar assim também. Ó. Eu tenho 2 mais 64 dá 66. Quando eu somar todo mundo dá 98, então aqui vai ser quanto? 32. Já achei 32 ali. Mas eu precisaria também achar agora os valores de y e z. Né? Eu posso agora fazer uma proporção aqui, ó, fazer esse com esse e esse com esse, acha o valor de y. Tá? Proporcionalidade. 2 está para 6, assim como 64 está para y. E acha o valor de y. Mas eu não posso fazer direto pela lei de Lavoisier agora não, porque eu estou faltando 2 dados aqui, aqui e aqui. Quando eu achar esse daqui, aí agora eu posso fazer esse daqui sem problema. Tá? Então eu posso fazer, ó, 2 está para 6, ó, 2 está para 6, assim como 2 está para 6, assim como 64 está para y. Tá? 64 está para y. Aí você faz o meio pelos extremos, 2y, tá? 2y é igual, aí você vai multiplicar 64 vezes 6, ó. 6 vezes 4, 24, vão 2, 36 com 2, 38. Tá? Aí você divide isso aqui por 2. Então, 2y é igual a 384, aí você vem e divide 384 por 2. Tá? 18 por 2 vai dar 9, vai dar 192. Então, y é igual a 192. Pronto. Aí você vem substituir y aqui, ó, 192 gramas. 192 gramas. Pronto. Agora, se você quiser achar o valor de z, é só você somar todo mundo. Ó. 96 mais 6 mais 192 vai ser o valor do produto. Porque a soma total dos reagentes é igual a do produto. Então, eu tenho 192 mais 96 mais 6. Tá? 12, 2, 14, vai 1, 9, tá? 294. 294 gramas. Aí eu lhe pergunto, teria condições de fazer de outra forma? Tem condições também de fazer de outra forma. Se você observar o seguinte, ó, daqui para aqui, eu já achei, ó, eu tinha achado aqui o valor 32, que era o que faltava aqui. Aí você já tem esse valor, tem esse daqui também, tá? Aí você olha o seguinte, daqui para aqui, multiplicou por 3, ó. Se daqui para aqui multiplicou por 3, daqui também multiplica por 3. Então, se aqui é 64, eu multiplico por 3, já acho o valor daqui. A forma mais simples também de fazer. Né? É proporcional. Se daqui para aqui, ó, é só você olhar. Ó. Eu tinha 32, 96. Pronto. Aí você vem e observa aqui. 32, 96.
Aqui eu dobrei, multipliquei por 2, pronto. Se eu multipliquei por 2, aqui eu multiplico por 2 também. Ó. Aí eu posso fazer a relação 2 está para 6, como 64 está para y. Se você fizer dessa forma, 2 está para 64, assim como 6 está para y, não vai dar o mesmo resultado. É proporção, não tem nenhum erro. Então você vê que as aplicações das leis ponderais, elas são muito tranquilas, é só fazer as relações aí. E aí nós temos a terceira lei ponderal, né, que é a lei de Dalton, né, que também é chamada de lei das proporções múltiplas. Né? E aí a lei de Dalton diz o seguinte, que quando se unem elementos para formar substâncias diferentes, se fixar a massa de um desses elementos, a massa ou as massas do outro elemento vai formar uma relação de números inteiros e simples, ou inteiros e pequenos. Então, é uma lei que, dentro da parte de cálculo, a gente não trabalha muito só a questão teórica mesmo, né? Mais a questão teórica. Porque ela diz o seguinte, que se você tem elementos formando substâncias diferentes, ou compostos diferentes, se fixar a massa de um dos elementos, a massa ou as massas do outro elemento vai formar entre si uma proporção de números inteiros e simples, ou inteiros e pequenos. A gente colocou aqui um exemplo, onde eu tenho hidrogênio, eu posso ter hidrogênio reagindo com oxigênio, formar água, né? Formar água, ou formar peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Então, formando água primeiro, se eu coloco 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 gramas de oxigênio, forma 9 gramas de água. Se eu colocar 4 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de 32 gramas de oxigênio, e aí nós vamos ter a formação de 36 gramas de água. Agora eu vou usar as mesmas massas de hidrogênio para formar o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Se eu usar 1 grama de hidrogênio, eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio, e aí eu vou formar 17 gramas de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada. Se agora eu pego e uso 4 gramas, formar também água oxigenada. Se eu, ao invés de eu pego 4 gramas, eu vou precisar de, se aqui eu multipliquei por 4, aqui também multiplicar por 4. Vou precisar de 64 gramas de oxigênio e vou formar 68 gramas de peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Aí o que ele diz, teoricamente, a teoria dele diz o seguinte, se eu fixar, ou seja, se eu manter fixa a massa de um dos elementos, então eu vou manter fixa aqui, ó, forma uma substância diferente. Vou manter fixa aqui a massa de hidrogênio em 1. Ó, mantive aqui fixa a massa de hidrogênio em 1. Se você mantiver fixa a massa de um dos elementos, ó, as massas do outro elemento mantêm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então, quando eu mantenho fixa a massa de hidrogênio igual a 1, o outro elemento, que é o oxigênio, vai ter uma relação de 8, ó, a massa sendo igual a 1, de 8 para 16. Ó, 8 para 16. Que você simplificando tem uma relação de 1 para 2. Tá? Vamos supor que agora eu vou manter, ao invés de manter fixa a massa de hidrogênio 1, eu vou manter a fixa aqui a massa de hidrogênio igual a 4. Tá? Manter fixa a massa de hidrogênio igual a 4. Quando você mantém fixa a massa de um elemento, a massa ou as massas do outro elemento vai manter entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Pronto. Então, mantém aqui fixa a massa de hidrogênio 4. Ó, mantive fixa. Aí eu vou ter oxigênio, a relação 32 para 64. Ó. 32 para 64. E nesse caso também vai dar a mesma coisa, sobre 2. Então, o que ele diz é o seguinte, que quando você mantém a massa de um dos elementos fixa, as massas do outro elemento vai manter entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Essa lei, ela não é muito trabalhada dentro de cálculo assim, ela é mais trabalhada mesmo a parte teórica. Então, além das leis ponderais, que estão relacionadas com as massas dos elementos ou das substâncias, nós temos as leis volumétricas, que são aquelas leis que estão relacionadas com o volume, né, das substâncias, e a lei volumétrica ela é direcionada para as substâncias em estado gasoso. Aí quando a gente fala de lei volumétrica, é coisa bem simples, né? Tem a lei de Gay-Lussac, que diz que em uma reação química os volumes dos reagentes e produtos, né, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles vão formar entre si uma relação, uma proporção, uma relação de números inteiros e pequenos, né? Eu botei um exemplo aqui da formação da amônia. Eu tenho N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então aqui eu tenho apenas botei 1 litro, aqui 3 litros, aqui 2 litros. Então eu vou ter uma proporção de 1 para 3 para 2.
Se eu multiplicar por 4, vai ficar 4 litros aqui, 12 aqui, 8 litros aqui. E aí a proporção vai ser 4 está para 12, está para 8. Ó. 4 para 12 para 8. Que dá para simplificar. Observe, vai ficar a mesma coisa. 1 para 3 para 2. A gente já viu que a formação de uma substância, dependendo da origem, ela sempre vai ter uma proporção, né, dentre esses elementos, dentro dessa substância, quando ela é formada. Né? Porque quando eu tenho 4 para 12 para 8, eu vou poder simplificar, ficar 1 para 3 para 2. Então a gente tem uma proporção de números inteiros e pequenos, inteiros e simples. Aí nós temos a hipótese de Avogadro, que diz o seguinte, que volumes iguais de gases diferentes, se eles forem medidos nas mesmas condições, né, que no caso essas são as condições normais de temperatura e pressão, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, eles vão apresentar o mesmo número de mols e, consequentemente, número de mols, número de moléculas. Né? Então nós temos que, se eu coloco, por exemplo, 2 litros de hidrogênio e eu tenho também 2 litros de ozônio, se eles estão metidos nas mesmas condições, nas condições normais de temperatura e pressão, eles vão ter, consequentemente, o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas. Então nós temos que condições normais de temperatura e pressão é quando a temperatura é a temperatura de 0 grau, né, centígrado, e a pressão de uma atmosfera. Né? Então CNTP é a condição normal de temperatura e pressão, que a gente considera a temperatura de 0 grau centígrado e a pressão de 1 atmosfera. Então, os pontos dentro das leis ponderais e volumétricas, os pontos mais importantes de se tratar são esses pontos aí.